Meninas, meninos, olá! Os Estados Unidos então concluíram ou estão concluindo a sua retirada de tropas do território do Afeganistão. O processo de retirada de tropas foi evidentemente um processo bastante assodado, bastante atrapalhado, criando instabilidade política doméstica, criando insegurança para a sociedade afegã, criando insegurança em termos regionais. Para nós entendermos melhor o que está acontecendo agora lá no Afeganistão, a única coisa que nós podemos fazer é jogar luz em termos históricos. Então vamos agora tratar de alguns aspectos históricos ligados à sociedade afegã, agora no tempo recente, agora nos últimos anos, nas últimas décadas, que possibilitem o melhor entendimento do que ocorre agora no território afegão. Vamos então avançar com o nosso estudo de Afeganistão. Aspectos gerais, eu coloquei aqui para vocês dois mapas, o mapa, o planisfério, que mostra a localização do território afegão no continente asiático. Percebam então, não há saída para o mar, trata-se de um país interior. Então o acesso do Afeganistão até o Oceano Índico está limitado por terras iranianas aqui a oeste, por terras paquistanesas a leste e a sul. Aqui ao norte nós encontramos vários outros países que eram parte da antiga União Soviética durante o período de Guerra Fria. Idioma. O idioma pashto é oficial, mas o Afeganistão é uma miríade de diferentes povos, de diferentes culturas e também idiomas. Há vários outros idiomas falados no país, de 33 milhões de habitantes e um PIB relativamente pequeno de 21,7 bilhões de dólares. O país tem um IDH bastante pequeno, bastante baixo, de 0,511. Para nós termos um comparativo, o Haiti é o país mais pobre do continente americano do ponto de vista da formação do PIB, por volta de 9 bilhões de dólares, a pequena parte da ilha de Hispaniola, e com IDH também de 0,5 e, portanto, um PIB que é 3 vezes maior do que o pequeno PIB haitiano e um IDH semelhante ao IDH da população pobre do Haiti. Exportações: 274 milhões de dólares de exportações em 2006, um valor muito pequeno, porque as exportações do país são basicamente de produtos primários, lã, metais preciosos, peles, algodão, principalmente para a Índia, também para o Paquistão e, portanto, para países vizinhos, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, potência que foi mandatária na região até o início do século XX, e também para a Finlândia. Entretanto, vejam vocês, exportações ilegais ligadas à papoula, ao ópio, à heroína de 500 milhões de dólares anuais. Quando a gente pode pensar como ocorrem estas exportações, gerando um valor tão alto, um valor muito maior do que o valor oficial de exportações do país, se o país esteve sob ocupação militar dos Estados Unidos durante as últimas 2 décadas. Bem, durante as 2 últimas décadas aumentou significativamente a área plantada de papoula no Afeganistão, de 70 mil hectares em 2001 para 210 mil hectares agora em 2021. E, portanto, não apenas mantendo essas exportações em quantidade e valor, mas aumentando a quantidade e o valor dessas exportações. Vamos aprofundar um pouquinho nessa questão das drogas. No Afeganistão, nós temos o maior produtor mundial de papoula, para comércio internacional de heroína, para comércio internacional de ópio, em uma produção descentralizada, tanto do ponto de vista agrícola, quanto o processamento da matéria-prima em drogas, e isto tornava as formas de combate dos Estados Unidos à produção e comércio de drogas ineficazes. Os Estados Unidos utilizavam recursos militares para combate do tráfico de drogas, da produção de drogas no Afeganistão. A semelhança do que aconteceu, por exemplo, na Síria, nas áreas que eram ocupadas pelo Estado Islâmico. Os Estados Unidos se utilizaram de recursos ligados de forças militares para eliminar as fontes
de riqueza do Estado Islâmico ligadas ao petróleo, áreas de extração de petróleo, oleodutos, refinarias de petróleo, que o Estado Islâmico passou a controlar em território iraquiano e em território sírio, estrangulando, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, o Estado Islâmico. Mas uma coisa é uma infraestrutura de petróleo, uma refinaria, um oleoduto, que são infraestruturas palpáveis e difíceis de serem reconstituídas no território nas condições nas quais o Estado Islâmico se encontrava. Agora, e a produção agrícola de papoula? E o processamento da papoula em droga, em ópio, em heroína. Isso é feito de uma maneira praticamente artesanal no território afegão. E daí vejam o paradoxo. Os Estados Unidos utilizavam um avião de ataque ao solo, um caça F-22, altíssima tecnologia, um caça com hora de voo extremamente cara, para destruir uma plantação de papoula, para destruir um laboratório artesanal, que era praticamente uma cozinha produtora de drogas. Então, realmente um contrassenso de baixa eficiência no combate à droga no Afeganistão e, portanto, o Talibã conseguiu manter essa produção de papoula e o processamento em droga durante todo o período de ocupação dos Estados Unidos e com a consequente fonte de renda dentro dessa atividade, mantendo força econômica e, consequentemente, capacidade de ação política no território. Os Estados Unidos, no seu território continental, também tem uma forte relação com isto, porque em 2017 houve o início da chamada epidemia de opioides, com uma grande quantidade, uma crescente quantidade de pessoas morrendo de overdose pelo uso de analgésicos, ligados a estes opioides ou analgésicos que eram processados ilegalmente. Um detalhe, os opioides que são comercializados nos Estados Unidos não vêm significativamente do Afeganistão, vêm da América Latina. Entretanto, o aumento do consumo nos Estados Unidos faz com que esses opioides aumentem de preço no mercado mundial, gerando então benefícios também para esta produção lá no Afeganistão. E isso está ligado nos Estados Unidos às grandes farmacêuticas americanas que lucravam enormemente com a comercialização dos seus analgésicos produzidos legalmente no território americano. Vejamos isto. Segundo reportagem do El País, juiz condena Johnson & Johnson a pagar pela crise dos opioides nos Estados Unidos. Em 2017, o procurador-geral de Oklahoma, o republicano Mike Hunter, processou as empresas farmacêuticas Johnson & Johnson, Purdue Pharma, Teva e suas subsidiárias por terem perturbado a ordem pública ao lançar uma campanha de marketing agressiva e enganosa que exagerava a eficácia dos medicamentos para tratar a dor crônica e subestimava o risco de dependência, medicamentos altamente viciantes. Hunter apontou que a Johnson & Johnson era a chefona do engano, agindo motivada pela cobiça, segundo o procurador. Entre 2015 e 2018, 18 milhões de receitas de opioides foram emitidas em um estado com população de 3,9 milhões de pessoas. Então, de fato, as farmacêuticas americanas ganharam muito nesta crise, nesta epidemia de opioides nos Estados Unidos, aumentando inclusive o comércio ilegal de opioides para os Estados Unidos, insisto, vindos principalmente da América Latina, América do Sul, países da América do Sul aqui em geral, e também do México, mas aumentando o preço desses opioides no mercado mundial e, consequentemente, gerando benefícios para o maior controlador desses opioides, que é o Afeganistão, que é o Talibã. Vistos esses aspectos gerais, vamos agora avançar com o que eu falei no início, uma evolução histórica recente do Afeganistão. Evolução histórica recente, então não vou lá para o período medieval, não vou para o período dos reinados, eu vou me concentrar a partir dos anos 1970, a partir de 1973, quando a monarquia de há séculos no Afeganistão cai e nós temos o início do período republicano com o presidente Daoud. E o que o presidente Daoud vai fazer, que transformações vão ser operadas? Vejam, em 1973, nós estamos na Guerra Fria, há uma tentativa de equilíbrio do Afeganistão entre os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética em um processo de modernização. Lembrando que a União Soviética é país que faz fronteira ao norte do Afeganistão, tá certo?
Mas essa modernização não foi implementada na prática. Os ganhos econômicos e sociais foram bastante limitados, o que é um problema sério, porque, na verdade, as estruturas sociais que eram inerentes ao tempo da monarquia, em grande parte, continuaram ocorrendo no território do Afeganistão. E do ponto de vista da política doméstica, com forte relação com a política externa, os comunistas afegãos não viam com bons olhos o avanço tímido das reformas socioeconômicas e a aproximação com os Estados Unidos. Justamente esses comunistas afegãos que na Revolução Saur, em 1978, derrubam a recém-constituída República do Afeganistão e vão fundar então 1978 a 1992, a República Democrática do Afeganistão, agora um país socialista. Política doméstica. Apesar da Revolução Saur, continuou havendo forte instabilidade política no Afeganistão em 1978 e até o início da ocupação soviética em 1979. Entretanto, o governo agora socialista vai implementar uma série de transformações socioeconômicas mais radicais, mais profundas. É o caso, por exemplo, de igualdade de gênero. Então, aquilo que é tão falado agora no Ocidente, né, os talibãs, né, que imputam uma condição de sofrimento exacerbado às mulheres, etc., etc., o que é tudo verdade. Mas as pessoas às vezes se esquecem que o Talibã teve avanços de fato, por exemplo, na questão da igualdade de gênero, em governo socialista lá nos anos 1980, além de tentar a implementação de reforma agrária. Isso é muito importante, gente. Reforma agrária não é uma questão apenas de ordem econômica. Reforma agrária não é um problema apenas de ordem social. Reforma agrária deve ser pensada em uma perspectiva política, como chave de modernização, de transformação da sociedade. Por que será que os Estados Unidos impuseram reforma agrária ao Japão depois da Segunda Guerra Mundial? Ora, quebrar a espinha dorsal da estrutura política que dava sustentação a um regime monárquico absolutista, podendo então ser implementadas outras reformas políticas sociais mais facilmente. No próprio território americano, existem dois episódios mais ou menos concomitantes: o Homestead Act e a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão opondo um formato capitalista maduro do Norte em oposição ao formato agrário exportador escravista dos latifundiários do Sul. E o Homestead Act, com a ocupação do Oeste americano com pequenas propriedades rurais ligadas em grande parte à imigração. Propriedades rurais, mas em uma estrutura econômica e política que é completamente diferente da dos latifundiários escravistas do sul dos Estados Unidos. A operação de transformações sociais, econômicas mais fortes passa necessariamente pela quebra de poder dessas estruturas tradicionais, que normalmente têm uma visão de mundo conservadora, reacionária, e a reforma agrária caminharia nesse sentido. Estas transformações, entretanto, vão encontrar fortíssima resistência em quem? Nos latifundiários afegãos e em setores sociais tradicionais, religiosos sunitas, que têm capacidade de mobilização de setores mais amplos da população rural do Afeganistão, lembrando que ainda hoje a maior parte da população afegã, 70, 80%, vive em áreas rurais. As tensões eram de tal ordem que a União Soviética conclamava as autoridades socialistas do Afeganistão a ter moderação com estas reformas. Então vejam, esse ideal de transformação social, de modernização social, teve sim um maior ganho durante o período de vigência do socialismo lá no Afeganistão. Mas, insisto, tratava-se de Guerra Fria, e não um momento qualquer da Guerra Fria. No final dos anos 1970, anos 1980, primeiro timidamente com o presidente Carter nos Estados Unidos e, eventualmente, nos anos 1980, de forma mais incisiva com o presidente Ronald Reagan, é rompida a lógica de coexistência pacífica que estava dada desde a crise dos
dos mísseis de Cuba, e os Estados Unidos passam a ter uma posição mais agressiva contra a União Soviética. Claro que não diretamente contra a União Soviética, mas através de formas que pudessem dilapidar o poder da União Soviética. O Afeganistão, país vizinho socialista, cairia como uma luva neste processo. Tensões entre Afeganistão e Paquistão. Paquistão, neste momento, com um alinhamento mais claro com os Estados Unidos. Há início da insurgência no Afeganistão, ligado a estas tensões entre o governo socialista de um lado e as elites latifundiárias, os setores religiosos, com capacidade de mobilização das populações civis, dos camponeses numerosos do Afeganistão, já havendo então a formação de refugiados afegãos em território paquistanês. Os Estados Unidos então vão se aproveitar disto e, junto com a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, financiar madrasas no território paquistanês. Mas o que são as madrasas? Madrasas são instituições religiosas do Islã clássico, né? Então elas já estavam dadas, por exemplo, na época dos califas iluminados, que vem logo após a morte de Maomé. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita investem nestas madrasas de acolhimento dos refugiados afegãos e que também se prestam à população paquistanesa. Nestas madrasas é cultivada uma religiosidade, uma filosofia religiosa sunita extremista, contrária ao socialismo soviético. Veja, socialismo com igualdade de gênero. Agora, nas madrasas, uma outra forma de entendimento da sociedade e da relação de gênero, por exemplo, avessa a esta lógica de igualdade. E não apenas uma ideologia religiosa extremista é colocada nestas madrasas, mas também o treinamento em guerra de guerrilha e o fornecimento de armas para que estes, vou usar a palavra, estudantes dessas escolas religiosas, os estudantes dessas madrasas, sejam eventualmente devolvidos ao território afegão para manter guerra de guerrilha contra o governo socialista e, eventualmente, as forças de ocupação da União Soviética. Eventualmente, porque, vejam vocês, em julho de 1979, começa esse financiamento dos Estados Unidos para madrasas paquistanesas. E a ocupação soviética em tropas no território afegão só acontece no final do ano, em dezembro de 1979. E é claro que os Estados Unidos não utilizavam apenas este recurso das madrasas contra o território do Afeganistão. Havia outros recursos, por exemplo, a utilização da indústria cultural americana contra as forças de ocupação da União Soviética em território afegão. Um dos mais clássicos exemplos disto é o patético filme Rambo 3. Vamos dar uma olhadinha no que acontece nesse filme Rambo 3 a partir de agora? Um minutinho apenas. Inshallah. Inshallah. Goodbye. Hard to believe, John. What's that, sir? Well, I hate to admit it, but the truth is I think we're getting soft. Maybe just a little, sir. Just a little. Trata-se da sequência final do filme Rambo 3, com John Rambo vencendo todas as forças de ocupação da União Soviética no território afegão. Logo antes dessa passagem final, uma passagem patética, o comandante malvadão das forças
da União Soviética entra numa espécie de desafio, né? Sabe, a lenda medieval de quem cruzará a ponte primeiro, né? O cavaleiro numa ponta ou na outra, ou então aquele desafio automobilístico dos jovens, né? Eternizado em filmes dos anos 1950, os dois carros em direção oposta e o covarde freia ou desvia antes, mas nesse caso não são dois carros, não são dois cavalos. John Rambo está em um tanque de guerra e o comandante das forças soviéticas está num helicóptero e eles vêm em direção contrária para se chocarem. É uma das cenas mais patéticas que o cinema pode ter inventado. O helicóptero teria uma enorme dificuldade para voar a tão baixa altitude daquela forma em um campo de batalha. Mas ainda assim ele voa tão baixo e se choca com o tanque, óbvio, os dois explodem, mas só o malvadão soviético morre. John Rambo, né, consegue vencer as forças da União Soviética. Os historiadores ficam então em dúvida se a União Soviética caiu por causa de John Rambo vencendo os soviéticos no Afeganistão ou se foi Rocky Balboa, não é, que humilhou os soviéticos vencendo o gigante anabolizado Ivan Drago durante a luta em Moscou, no filme Rocky IV, outro filme patético. E vocês podem imaginar, quanto mais patético o filme, quanto melhor do ponto de vista da inculcação de ideias, porque quem vai prestar atenção em aspectos políticos, geopolíticos, assistindo a um filme de tão baixa qualidade, assistindo a filmes de tão baixa qualidade? Ninguém. Se o seu filtro de criticidade está baixo, desligado, essas ideias podem entrar mais facilmente na sua cabeça. De modo que então seja possível inculcar estas ideias com uma facilidade maior, viabilizando, portanto, toda uma série, né, um amplo espectro de recursos para dilapidar a imagem da União Soviética no Afeganistão. Dando continuidade, então, em 1989, há uma retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Em 1989, a União Soviética já está em grave crise econômica, política, deixaria de existir em dezembro de 1991. E vejam, é mais um episódio que traduz algo bastante importante para a realidade atual do Afeganistão, porque havia uma relativa estabilidade na guerra civil do Afeganistão entre o governo socialista, apoiado pelas tropas de ocupação da União Soviética, e os guerrilheiros, né, fundamentalismo religioso sunita ligado ao apoio dos Estados Unidos. Retiradas as tropas da União Soviética, houve uma agudização da guerra civil do Afeganistão. E vejam, será que Obama, Trump, Biden não sabiam disto? A retirada de tropas agora produziria estabilidade do nada no Afeganistão ou a gente reproduziria o que aconteceu em 1989? Foi o que aconteceu, não é verdade? Em 1990, sem as tropas soviéticas, a formação do Talibã. Talibã é uma palavra que, traduzida do idioma afegão, poderia ser entendida como estudante. E estudante da onde? Daquelas velhas madrasas paquistanesas financiadas pelos Estados Unidos. De onde vem o Talibã? Vem das estratégias do governo dos Estados Unidos contra o socialismo soviético na Ásia Central nos anos 1980. O Talibã chegou ao poder em 1996, quando há a tomada da capital e formação do governo Talibã, com baixo reconhecimento internacional. Só a Arábia Saudita, Paquistão e Emirados Árabes Unidos reconheciam o governo do Paquistão. Os outros países não davam legitimidade a este governo e, inclusive, a Organização das Nações Unidas. Eu coloquei a implementação da Sharia entre aspas, porque Sharia traduz a ideia de lei islâmica. Vamos dizer assim, o Código Civil do país não é produzido a partir de uma leitura de sociedade laica, ao contrário, né? A religião passa a ser a baliza da organização civil na sociedade. Mas aí nós temos que ter um cuidado, né? Porque a religião é que organiza o funcionamento da sociedade. A religião é um sujeito, por um acaso? Ela é agente do processo? Claro que não. Então são autoridades políticas que são estes sujeitos. Trata-se, portanto, da leitura que é feita pelas autoridades políticas
que variam de tempo em tempo, de região para região, acerca dos valores religiosos muçulmanos. De qualquer forma, onde a Sharia é implementada, e também no território afegão, nós temos proibições diversas com uma opressão acrescida contra as mulheres. Observação: pressão americana contra o Talibã de baixa intensidade, porque a maior preocupação americana nos anos 1990 não era mais com a Ásia Central, não era mais com uma União Soviética que deixou de existir em dezembro de 1991, mas com a formação da ALCA, com os acordos de Oslo no Oriente Médio e não mais a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, e não mais com o Afeganistão. Então, lá no território afegão, a cobrinha criada pelos Estados Unidos, chamado Grupo Talibã, desde as madrasas paquistanesas, chegou ao poder, implementou a Sharia, começou a oprimir a população em geral, especialmente mulheres e crianças, e o governo americano realmente não estava muito preocupado com isto, fora dizeres, fora notas de protesto que não tinham qualquer repercussão. Eu insisto, mulheres e crianças, né? Porque tendo em vista em sociedades tradicionais as mulheres terem uma responsabilidade mais imediata em relação à guarda das crianças, a criação dos filhos, como havia uma forte opressão contra as mulheres, as crianças, por extensão, acabavam sendo também gravemente prejudicadas. Em 2001, entretanto, os Estados Unidos voltaram a dar atenção ao Afeganistão, inclusive iniciando em 2001 uma guerra contra o país, não declarada oficialmente, que gerou muito rapidamente a derrubada do governo Talibã. E isto porque o Afeganistão acobertava bases do grupo terrorista Al-Qaeda, inclusive o próprio Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda à época e autor dos episódios do 11 de setembro. Mas isto é o que é anunciado, a questão de segurança dos Estados Unidos, tendo em vista o terrorismo, etc, etc. Mas há outros fatores bastante mais palpáveis. Nós tínhamos então o início do chamado superciclo das commodities, o preço das commodities, produtos primários de baixo valor agregado, de comércio mundial, entraram em alta e chegaram aos seus maiores valores históricos. São commodities, a soja, o minério de ferro, o manganês, o petróleo. À época, os Estados Unidos eram os maiores importadores mundiais de petróleo e, portanto, havia necessidade de garantia das áreas de extração e de trânsito, transporte de petróleo, de gás natural. Daí, em 2002, já após a derrubada do governo Talibã, serem firmados contratos de construção de gasodutos desde a Ásia Central, próximos do Mar Cáspio, até o Oceano Índico, passando pelo território do Afeganistão. Então, qual o interesse americano neste momento? É o interesse de caçar Osama Bin Laden? É o interesse de segurança? Não, o interesse mais palpável, estratégico, de obtenção de áreas de exploração de gás natural e transporte desse gás até a economia dos Estados Unidos. Entretanto, o Talibã, que foi derrubado do poder, não deixou de existir. Permanência do Talibã no interior do país, com capacidade econômica ligada às drogas e alinhamento com lideranças locais. O poder econômico do Talibã e o seu caráter de poder de Estado desde 1996 e até 2001 possibilitou a manutenção de relações políticas, sociais, econômicas, mantendo o grupo em atividade, controlando na prática cada vez mais áreas dentro do território afegão desde a sua derrubada em 2001. Temos, portanto, um governo formal pró-Estados Unidos em Cabul. Lembrando que 70%, 80% da população afegã é de camponeses. Esse governo formal só se mantinha com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da OTAN. A semelhança, por exemplo, do governo socialista até 1989, mas na prática ao grupo Talibã, que tem poder de fato no interior. Em 2010, nos anos 2010, há um discurso americano de retirada das tropas americanas do Afeganistão. Esse discurso está ligado
Essa retirada sempre foi postergada e esse discurso está ligado à segurança nacional dos Estados Unidos e à fragilidade das forças afegãs, a postergação da retirada ligada a estes fatores. Era favorável à retirada de tropas. Lá o velho governo de Barack Obama, também Donald Trump, não apenas ele era favorável à retirada dessas tropas, como ele fez os primeiros acordos com o governo afegão e com líderes talibãs para a retirada das tropas dos Estados Unidos. Biden era a favor da retirada dessas tropas desde 2009 e agora como candidato e como presidente também. E por que será que os Estados Unidos estavam com tanta pressa, né, para a retirada dessas tropas? Lembra do petróleo e do gás? Mas os Estados Unidos hoje são exportadores de combustíveis, tendo em vista o desenvolvimento do folhelho, do gás, do óleo de xisto no território dos Estados Unidos. E daí vale a pena manter um gasto militar, manter um custo político de tropas de ocupação do território do Afeganistão, que não é mais estratégico importante nas necessidades americanas de petróleo e gás? Não. Daí a pressão contrária para a retirada dessas tropas. Há, entretanto, um problema. Biden efetivou essa retirada de tropas de uma maneira totalmente inadequada agora em 2001. Vejamos. Erros. Superestimação das forças afegãs regulares. Estão contabilizando 300 mil soldados e policiais afegãos ligados ao governo contra, quem sabe, 70 mil soldados da Al-Qaeda, guerrilheiros da Al-Qaeda. Entretanto, muitos desses soldados, muitos desses policiais, eles não tinham mais capacidade prática de ação como força de segurança do Estado, tendo em vista este item aqui, olha, cancelamento dos pagamentos e fornecimento de suprimentos para o exército afegão. O governo americano é que pagava os salários destes soldados e policiais. O governo americano é que dava suprimentos em armas, em alimentos. Sem estes suprimentos americanos, então muitos destes soldados ficaram sem salário, ficaram sem receber. Muitos postos de policiamento, muitos quartéis ficaram sem comida. É difícil combater o Talibã se você não tem armas de fogo, se você não tem projéteis. É difícil combater o Talibã quando não se tem comida para comer dentro do quartel, tá certo? Fazendo com que haja, então, uma superestimação dessas forças regulares, tendo em vista o próprio governo americano ter acabado por minar essas forças do Afeganistão, além da retirada do aparato aéreo, que é um grande diferencial em qualquer área de conflito na atualidade, e sem a cobertura aérea, as forças regulares do Afeganistão, tão fortemente dilapidadas, sem recursos financeiros e materiais, não teve condição de manter, manter a segurança frente ao avanço dos talibãs. Resultado, uma saída assodada dos Estados Unidos, com as cenas que nós vimos e que estão se repetindo ainda hoje, enquanto eu faço a gravação deste vídeo, no aeroporto em Cabul. Vergonha para os Estados Unidos, exposição da população afegã, aumenta instabilidade no Afeganistão e na Ásia Central. E o que nós podemos esperar a partir de agora? Eu diria que nada de muito positivo. Nada de muito positivo, tendo em vista que o governo talibã não deve reproduzir nada de muito diferente do que ele fez entre 1996 e 2001. Além disto, os Estados Unidos vão à pressão novamente em termos midiáticos, cobertura de imprensa contra o governo afegão, mas que hoje sinaliza alinhamentos com a China e com a Rússia. A China, na sua nova Rota da Seda, tem interesse nessas regiões da Ásia Central. Ela pode postergar esses interesses em relação ao território afegão propriamente, mas ela demanda estabilidade junto aos demais países da Ásia Central, o que pode não ser atingido se o Afeganistão estiver instável. E lembrando que é uma pequeníssima extensão de fronteira entre o Afeganistão e o território chinês. Então nós temos uma tensão acrescida nos próximos meses, devido não apenas a essa tomada rápida do governo
pelo Talibã, como a implementação de um governo forte, austero, ligado a esta lógica extremista religiosa contra boa parte da população, e as tensões das potências mundiais, Estados Unidos de um lado, Rússia e China de outro, agravando estas tensões regionais, tudo bem? Eu queria passar isso então para vocês no vídeo de hoje, a ideia de um apanhado geral histórico recente para nós entendermos esses episódios do Afeganistão. Mais brevemente eu vou tentar trazer mais um vídeo sobre o problema das forças de ocupação em um território estrangeiro, e nesse caso não é apenas os Estados Unidos no território afegão, é por exemplo a MINUSTAH, liderada pelo Brasil no território haitiano, mas isto vai ficar para outro vídeo, tá certo? Quem tiver qualquer problema, quem quiser conversar sobre este assunto, tirar alguma dúvida, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!